A gente ficou preso nas Filipinas por 9 meses. Sério? Era uma semana era uma viagem de 2 semanas que virou 9 meses. Caraca! Estamos no ar com mais um Intercâmbio Austrália Podcast, diretamente de Sydney, Austrália. Pessoal, muito bem-vindo ao nosso podcast. Se você é um novato, se você é um velho, já escreve aqui. Um velho de seguidor. Calma aí, não se entrega. Um velho seguidor. Já comenta aqui e fala, Sheila, estou acompanhando você desde o episódio número 1, assim eu espero. Também quero aproveitar e agradecer os nossos parceiros, a Epsilon, a Asia, né, que tá aqui com a gente desde a festa junina, pessoal. Já tem um episódio no ar, se você está assistindo esse episódio, já tem um episódio no ar, falando dos cursos que tá tendo lá, né, uns cursos bacanas, de qualidade, de trade, uma coisa que ninguém tem explorado, não tem falado muito, então já vou deixar aqui linkado, né, aqui embaixo, busca lá que tem informação bacana com cursos excelentes e também a gente de imigração para validar essa ideia. Então, procura lá. Se também não achar, me procura que a gente vai mandar para você o link, tá? Mas também quero agradecer ao Rebel Studio, que é uma empresa também que tá aqui com a gente, né? Parceira, que faz toda a parte de impressão, de gráfica, de brindes, também muito legal. Vamos deixar o link aqui, se você tá aqui na Austrália ou qualquer lugar, quer buscar, né, fazer alguma coisa de qualidade mesmo, vai lá, fala com o Rebel Studio, vai lá, pede desconto pra eles. Nem sei se eu posso fazer, depois eles se viram lá com você. Pede desconto que vale muito a pena, a gente tá muito feliz também com essas parcerias, porque a gente realmente busca qualidade e traz pra vocês, né, com transparência o que tá rolando aqui nos bastidores e com os nossos parceiros. Mas não vamos alongar muito, que eu tô meio travada hoje, não sei o que tá acontecendo, mas vamos soltar, porque hoje o papo vai ser bom. E vai ter papo, hein? Vai ter papo, porque o negócio vai ser bom aqui. Vou deixar ela se apresentar, vou pedir pra câmera virar pra ela, deixar ela se apresentar, a nossa parceira que tá aqui hoje, nossa parceira, segunda vez aqui, né? Segunda. Então, olha para aquela câmera lá agora e se apresenta. Quem tá comigo aqui hoje? Oi, pessoal. Meu nome é Andressa Renes. Eu sou hoje coach de PTE. Então, eu sou especialista em PT Academic. E eu ajudo as pessoas a realizar o sonho delas através do PT Academic, que foi o que aconteceu comigo. Show de bola. Comigo também. Vamos falar sobre isso. Vamos sobre isso. Andressa, obrigada por você estar aqui. Um prazer, né? Valeu demais você vir aqui. A gente já tinha marcado isso. E olha, ela é ponta firme, hein? Ela não é aquelas que a gente convida e não vem, não. A gente convidou, ela falou, tô dentro, eu tô aí, Sheila. Pode me marcar o horário que eu tô aí. Muito obrigada, mas a gente tem muito papo e eu quero acelerar, porque eu tenho certeza que a galera vai se motivar. Tem perrengue aí no meio, hein? Tem. Muito. Já tô sabendo que tem perrengue, eu quero saber se esse perrengue é uma história, assim, diferente. Se você ainda tá pensando em desistir da Austrália, agora você vai ver, né? Não, vou deixar você assistir. Andressa, você é da onde do Brasil? Eu sou de São Paulo. São Paulo, que lugar? São Paulo, capital. Capital? De Moema. Moema, E você veio pra Austrália quando? Setembro de 2014. Ok. A gente tá gravando em setembro, vai fazer 10 anos. 10 anos, é verdade. 10 anos. Vai no ar em outubro, mas já tem 10 anos. Já tem 10 anos, então? Já 10 anos, já pode ir. Não, só vou visitar. 2014, legal. 2014. Interessante. E me diz um pouquinho, o que você fazia no Brasil antes de vir pra Austrália? Eu vim pra cá com 19 anos. Tá. Então, eu tava no meu 2º ano de faculdade. De quê? De comércio internacional. Tá. Eu sempre amei. Sempre quis morar fora. Sempre foi meu sonho morar fora. Uhum. Então, eu fazia comércio internacional com o objetivo de ir pra França. Fazer 3 anos no Brasil e 2 na França. E aí, no meio do caminho aí, eu falei, não vou esperar até terminar a faculdade. Quero ir pra Austrália. E eu comecei o processo de vir pra Austrália, assim. Mas por que a Austrália com 19 anos? Então, o principal ponto é que eu queria um país que eu poderia trabalhar e estudar e não depender financeiramente dos meus pais. Então, eu comecei a pesquisar, eu não sabia muito da Austrália, comecei a pesquisar muito. E aí, um amigo, o filho do amigo da minha mãe, já tinha passado pela Austrália, tinha passado por Perth, me ligou e começou a conversar comigo, começou a me contar da Austrália, que ele veio pra cá, que você podia trabalhar, estudar. Falei, tá aí, é a solução. Eu fiz todo o meu processo em 1 mês. Ô, louco. Documentação, tudo. Quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu vou atrás. Fiz tudo em 1 mês. E aí, fiquei nessa ansiedade pra esperar o visto, né? Pra ver se sair. Aí, o visto saiu, acho que em 2, 3 meses. Tá. Comprei passagem e vim. E você veio pra fazer o quê? Pra estudar o quê? Estudar comércio internacional. Fazendo um visto de 9 meses. Você já falava inglês, então? Eu tinha um intermediário. Eu aprendi um pouquinho, eu fiquei 2 meses no Canadá. Tá. Só que esses 2 meses que eu fiquei no Canadá, que o pessoal normalmente faz escolinha de inglês
e vai passear. Eu fazia escolinha de inglês e eu voltava pra minha homestay. E eu ficava lá, tentando falar. Não perdia a vergonha. Coitada dela. Sim. Ela cozinhando e eu do lado dela, tentando falar. E ela é muito fofa, me corrigia, me ajudou muito. Eu melhorei muito meu inglês por conta deles. Aí da família, muito queridos. Eram cinco irmãs, a mãe e o pai. Um monte de mulher pela casa. Foi bem gostoso. Então, você foi pro Canadá, ficou 2 meses lá. Entre o meu segundo e terceiro colegial. Tá. E aí voltou pro Brasil. Aí voltei pro Brasil. Aí eu comecei a fazer faculdade. Aí eu fiz 2 anos e meio de faculdade. Aí foi a hora que eu decidi, não, tá na hora de morar fora. E aí, então, você já veio pra estudar um curso VET? Eu já vim com um VET. Eu não sabia, eu não conhecia o processo migratório da Austrália. Se eu soubesse, não teria chego num VET. Calma que nós vamos chegar lá. Tá, mas a ideia, então, sua era continuar os estudos do Brasil aqui na Austrália. E na língua inglesa. Foi essa a ideia, o propósito inicial? A proposta era vir pra estudar um pouco do que eu já estava fazendo. Melhorar o inglês mais na área. E eu queria tentar fazer uma faculdade aqui. Tá. Então, tinha um curso muito parecido que eu fazia no Brasil, na Griffith. Ok. Mas aí, quando eu cheguei, comecei a ver os valores. Foi bem complicado. Eu tava trabalhando para pagar o meu curso. E a hora que eu vi o valor da faculdade com o que eu ganhava, eu falei, peraí, a estratégia vai ter interessante você falar nisso. Vou abordar aqui um assunto que a gente não abordou ainda. Né? Existe na Austrália cursos, tem todos os cursos diversos que você pode imaginar no Brasil e no mundo tem na Austrália. Mas nem todos os cursos são liberados para os estudantes internacionais. E alguns, como por exemplo esse que ela está falando, eles são meio específicos e eles estão nas universidades federais. Quando a gente está falando de um curso específico que as outras escolas que não são tão populares, outras escolas particulares não oferecem, ele se torna um valor bem caro, quase que inacessível para o brasileiro. Né? Vou dar um exemplo. Tem cursos hoje, faculdades hoje, que estão acima de $100 mil, né? Essas federais. Mas quando você vai para uma escola, uma universidade particular, já vai para 35, 30, dependendo de uma bolsa, 40 mil. Então, a diferença é muito grande. Isso no nível de 3 anos, que você vai pagando a cada semestre. Então, é legal você falar isso, porque muita gente nos consulta hoje. Desculpa te cortar a sua entrevista, mas muita gente vem com essa ideia de repente, pegar uma universidade federal. E aí, a conta não fecha às vezes, né? Legal. Eu achei interessante você falar, porque realmente essa universidade que você mencionou é super caro, né, para o estudante internacional. E às vezes tem que ver se vale a pena, se tem sentido com o seu propósito, investir tanto dinheiro numa universidade. É interessante que vocês têm isso, porque eu lembro que quando eu cheguei, eu tinha muito interesse, eu perguntei para várias agências e nenhuma agência me ajudou. Todo mundo, na universidade a gente não lida com isso, a gente não lida com isso. E aí eu fui na universidade, tentei conversar com alguém, tem bolsa, não tem, pesquisei. Só que na época não era uma coisa tão divulgada, não era acessível, não era tão divulgada. Até achei algumas bolsas, mas era muito... O processo era complexo. E aí eu acabei desistindo. Sim. Mas eu queria muito ter feito aquele curso. Sim. E aí quando eu vi que não era isso, não vai rolar... e aí eu comecei a pensar o que eu ia fazer na Austrália. E aí? Então, e aí? Quando eu cheguei na Austrália, eu me apaixonei. Falei, aqui. Amei esse lugar. Você foi pra qual cidade? Eu fui pra Gold. Cheguei em Gold. Mas também, né, então, amor? Aí, até eu. Então. 19 anos em Gold. Mais o quê? Mas peraí, você terminou esse curso, então, internacional? Você fez esse VET? Durante esse VET, eu já me apaixonei pela Austrália. Vou dar um jeito de ficar aqui. Tá. Porque assim, quando eu cheguei, eu tive uma grande oportunidade de conviver com pessoas que já estavam aqui há 10 anos. E a grande maioria dessas pessoas não tinham residência. Estavam com visto enrolado, não sabiam o que iam fazer, iam estar aplicando para estudante. Então, eu tive essa visão antes de ter que pensar nisso. E eu falei, nossa, não quero isso pra mim. Estranho, 10 anos estudando. Meio assim, eu achei estranho. Vou com o pé atrás, né? Não é isso que eu quero pra mim. E eu convivi o primeiro mês com brasileiro. Até hoje, eu não sei como eu consegui fazer isso. Depois desse primeiro mês, eu fiquei 6 meses, eu quase não vi brasileiro no Gold. Eu comecei a conviver com um australiano, uma francesa, um americano. Me apaixonei e falei, quero ficar. E eu comecei a pesquisar como eu vou ficar, o que eu vou fazer. Eu sempre gostei de cozinhar, então vi a lista do skill e falei, como achei cookery? Por que não? Como assim, meu? Por que não virar o chefe de cozinha na Austrália? Tá, peraí, então calma aí, que eu tenho muita informação. Você chegou a trabalhar no Brasil ou não?
Trabalhar... Eu tava fazendo estágio na IBM. Na área administrativa também? Na área administrativa. Tá, então foi essa a sua experiência no Brasil. Foi. Quando você cruzou as fronteiras, pensou em vir para trabalhar, era inicialmente só estudar, ganhar uma experiência internacional e voltar pro Brasil? Ou você já tinha essa visão de migrar? Não tinha visão de migrar. Eu sabia que eu queria muito morar fora durante um tempo. Tá. E que sim, poderia ser uma possibilidade. Mas nada muito certo, assim. Vim com 19 anos. Só despertou depois que você entrou aqui dentro mesmo que você gostou? Sim, foi depois de uns 3, 4 meses que eu vi que era uma possibilidade. Sim. Que eu comecei a escutar, comecei a pesquisar. Falei, nossa, talvez seja uma possibilidade. Legal. E eu comecei a trabalhar. Eu cheguei, meu primeiro emprego foi numa pizzaria, que era só australiana. Eu não entendia nada. Eu tinha que pegar delivery, endereço por telefone. Era um caos. E o delivery guy, ele era muito fofo comigo, tadinho. Eu pegava uns deliveries muito nada a ver, assim. Não, eu não sei. Ele pegava o celular, pesquisava. Ou às vezes ele me ligava e falava, o que é isso? Eu não tô entendendo. Várias vezes ele chegava muito bravo. Porque provavelmente ou alguém reclamou... Alguma coisa tinha acontecido. Aí, no final da noite, ele vinha... sabe esse endereço? Não é isso, é isso. E ele vinha e me ensinava também. Sim. Então, assim, eu consegui aprender bastante. Foi uma experiência muito boa de estar... Eu tava rodeada de australianos. Andressa, então, assim... O inglês do Brasil ainda não era aquele inglês... Não era. Não, eu me virava. Mas... Pra cair numa pizzaria... Atender telefone. Atender telefone. E aí, apareciam os trades. Pra pedir pizza. Sorry? Can you repeat? Eu lembro, teve duas coisas que me pegaram muito. Um telefone que o nome da rua era Queen Street. Queen. Eu sabia. Só que eu fiquei tão nervosa na hora, porque eu tava no telefone, tinha 2 clientes à minha frente, e era só eu de waitress. Eu também, o dono, não sei, era ele e eu. Entendi. E eu comecei a ficar nervosa, e eu... você pode soletrar ela? Queen Street? Aí ela começou a soletrar, só que eu fiquei tão nervosa que eu não conseguia... Nem as letras você conseguiu pegar. Aí eu desenhei uma coroa. Agora você vê o que a gente passa no Piti, né? Brincadeira. Vocês vão entender por quê. Eu passei por isso, eu entendo. Eu fiquei muito... Aí eu desenhei uma coroa. Aí a hora que o delivery pegou, eu falei, que mas isso? Mas você entendeu que era Queen? Eu entendi, mas eu não consegui escrever. Você não conseguia escrever, mas pelo menos... Ok, não. Não, eu entendi, mas eu fiquei tão nervosa. E aí eu não conseguia... Eu sou péssima a soletrar, tá em português. Então, a hora que ela começou a falar, eu desenhei uma coroa e falei, tá bom, obrigada. E foi isso. Não, ótimo. Pelo menos você eu resolvi. Teve uma outra vez também... Não, peraí. E o delivery pegou o endereço com uma coroazinha. Aí ele veio e falou, que é isso? Aí eu falei, Queen? Ele, Queen Street? Eu falei, Aí ele, qual o bairro? Não sei. Aí eu tive que ligar e perguntar o bairro de novo, porque eu só consegui pôr o Queen Street. Que aqui na Austrália tem a mesma rua em 30 vários lugares, bairros, vários bairros. Então aí mas deu certo, eu resolvi. O objetivo era resolver. Gostei. Resolvi. Teve uma outra vez que foi quando... Eu sempre fui muito crítica do meu inglês. Até quando fui fazer o PT, pra mim sempre foi... Eu nunca achei que o inglês era bom o suficiente. Eu sempre quis meu inglês perfeito. E uma das coisas que fez eu dar uma virada de... Relaxa, não precisa ser perfeito. Foi numa situação dessa pizzaria. Eu tava tentando pegar um delivery e eu não conseguia entender. E nesse dia tava o dono e o filho do dono. Aí eu vi o dono tava ocupado. Eu chamei o filho do dono e falei, olha, não consigo. Tive que aceitar. Então, tinha hora que eu aceitava e falava, tudo bem. É normal pedir ajuda também. Aí ele... Pegou o telefone e foi cortar a pizza, deu 30 segundos ele tava do meu lado. Aí eu fui pedir desculpa. Nossa, desculpa, eu realmente não entendi. Aí ele veio pra mim e falou assim, nem eu. Chamei meu pai. Falei, como assim? Ele falou, eu também não entendi o que ela falou. E eu olhei pro pai dele, o pai dele tava no telefone assim, hã? Aí eu parei e falei, nem ele se entende. Por que eu, que vim de outro país, tô batalhando pra criar uma vida aqui, batalhando pra ter o inglês, e eu quero meu inglês perfeito, eu quero entender tudo. Pera ali, calma. É que a gente também tem que perceber... Talvez não era nenhum australiano, né? Era um australiano. Era um australiano? Era um australiano, porque depois eu perguntei pra eles, eu falei, como assim vocês também não entenderam? Aí eles, não sei, era eles doido só. Não, eles sabiam quem era. Era uma pessoa que vai... Eles eram... Todos os clientes deles eram...
Regulares? Regulares. Eu ia falar corrente. Então, eles já sabiam, só que é uma pessoa que normalmente vai lá e eles falaram, ele fala enrolado mesmo, a gente não entende. Ok. Que eles não se entendem, assim. Então, lógico que foi um caso específico, mas isso me trouxe muito ensinamento de não precisa ser perfeito. Você tá dando o seu melhor, você consegue se comunicar, você consegue pegar endereço, mais ou menos, mas você tenta. Então, essa situação me ajudou muito a entender de você continua estudando, continua melhorando, mas não precisa ser perfeito. Sim. Entendeu? Você consegue se virar. Sim, legal. E aí, com isso, me deu confiança também pra seguir outras coisas e fazer outras coisas na Austrália. Show de bola. Então, legal, gostei. Muito legal você compartilhar com a gente, né? Porque às vezes as pessoas acham que elas têm essa ideia. E se eu não entender? E se acontecer comigo? E se eu for trabalhar e eu não entender o que o cara fala? Principalmente na área de hospitality, né? Tem esse desafio. Nossa, sim. Mas é muito legal você compartilhar isso com a gente, que é possível errar, né? É óbvio que todo mundo se esforçando, mas é possível errar e tá tudo bem. Vamos pro próximo. Eu aprendi muito. Eu derrubei café no colo das pessoas, pizza no colo das pessoas. Eu não era uma boa waitress, não. Eu trabalhava com waitress e cleaner. Eu falava que o cleaner era onde eu conseguia dominar. O waitress, O café deve ter sido chato. Nossa, o café... Mas foi bobeira minha. Eu tava com café e foi, acho que a segunda vez. E é difícil você carregar a bandeja. Eu não tinha experiência. E aí eu vi um cachorro, aí eu me distraí com o cachorro da cliente, e aí eu derrubei o café. Bom, pelo menos tinha uma desculpa ali do cachorro, menos mal, né? Mas Ele era so cute today, I'm sorry. Não, e eu voltei e fui demitida, né? Sério? Sim. Eu voltei, eu derrubei, pedi desculpa, aí eu virei pra gerente, aí eu falei, nossa, desculpa, ela, não, tudo bem, mas hoje é seu último dia. Tá bom. Foi meu primeiro emprego na Austrália. E quanto tempo de empresa ali já? Quanto tempo você tava ali já? 2 dias. Ah, tá. Foi meu segundo dia. Entendi. It's ok, ué. Aprendeu. Tem história pra contar agora. Eu aprendi que eu não poderia ser waitress de café. Sim. Que eu teria que aprender muito. Aí eu fui pra pizzaria. E aí a pizzaria super deu certo. Eu fiquei lá quase 2 anos. Legal. E eu virei amiga do dono. Agora que eu fui pra Gold, visitei ele. A gente foi lá. Que interessante. Que legal, show de bola. Então, fez esse curso de técnico e o próximo step foi? Então, aí eu fiz esses 9 meses. E aí foi quando eu decidi, não, vou ficar na Austrália. Pesquisei. Vou virar chefe de cozinha. Muita gente me avisou, não faça isso. Hard, né? Não faça isso, é muito pesado. E eu, imagina. Não, tudo bem, eu dou conta. Eu dou conta. Devia ter, assim, eu não teria desistido, mas eu acho que eu relevei muito. Por quê? É pesado. Em qual sentido? Cabeça ou braçal? Tudo. Tá. O mental e o físico. É muito desgastante. Lógico que tem casos e casos, assim. Mas o meu último emprego foi muito bom. E até todo mundo que fala vai fazer coisa de chefe, eu falo, vai pra um hotel. Vai pra uma empresa grande. Tá. Porque... É dividido os setores, né? E você tem mais qualidade de vida. Eles têm ali, mas quando você vai pra um restaurante pequeno, que foi... Eu trabalhei em 2 restaurantes. Eu trabalhei em vários restaurantes. Mas teve 2. 3, que foi muito difícil. O primeiro foi porque, quando eu comecei a fazer esse curso de chefe, não, porque pra pegar exposto tem que ser a regional. E eu fui... Na época, eu meio que ia no que a galera falava. Tem uma hora que eu falei, chega, e comecei a pesquisar por mim mesma. Sim. Mas na época, foi pelo que a galera falou. E eu consegui um emprego a 45 minutos da minha casa. Eu tinha que dirigir 45 minutos, que era na Tamborine Mountain, pra trabalhar e voltava. E eu trabalhava 10 horas por dia. E Muitíssimo, né? Eu trabalhava 5 dias. E os 2 dias que eu tinha livre, eu ia pra escola, pra estudar. Ou seja, não tinha off. Não tinha off. Os dias que eu faltava na escola pra dormir e lavar minha roupa. E só que aí eu levava bronca porque eu faltei na escola. Então, eu ficava, tipo, meio que 1 vez por mês, eu faltava na escola. Um off pra você. Eu dava um off. E aí eu fui... E essa cozinha é 10 horas, direto. Então, assim, eu não parava um minuto. E nessa cozinha, até que eles eram... A gente convivia muito bem. Mas por ser a imigrante, era tipo, não entende. Eu entendi o que eles estavam falando, só que eu tava tão preocupada em aprender e criar o processo que eu não conversava muito. Eu tava na época de aprender. Depois virar automático, você pega. Por mais que seja pesado, o começo eu acho que é mais difícil. Depois você pega o jeito e vira automático. Então eu tava nesse começo e eu escutava meio que eles falando entre eles, de tipo, né, meio que alguns, não comentários tão ruins, mas que
às vezes me pegava na questão da insegurança, porque tinha acabado de começar, eu tinha começado o meu curso, eu não sabia nada de cozinha, e eles me abriram as portas pra cozinha. Então, eu tentava dar o meu melhor, eu fazia de tudo. Só que você fica muitas horas sem comer, às vezes sem beber água. Fazer xixi. Nessa cozinha, teve uma vez que ia dar uma tempestade na montanha. Então, ele falou, a gente não precisa de staff, então foi o chefe e eu. E ele falou, então vou aproveitar pra te ensinar a cozinhar carne, ele ia me ensinar. Não sei o que aconteceu, que do nada o restaurante ficou muito busy. No meio de uma tempestade, todo mundo decidiu pra montanha almoçar. Não sei o que aconteceu. E só tava nós dois. Então a gente começou, foi muito pesado. Pra entregar tudo isso. Não, e nesse dia eu sempre tava de lente. Como eu falei, vai ser mais leve, eu tava com o olho cansado, eu fui de óculos. O que aconteceu? Caiu alguma coisa do teto no meu óculos. Na correria, eu falei, eu não tava conseguindo enxergar já tava, no meio. Embaçado. Aí eu falei, não, eu vou ter que sair e pegar um papel pra limpar. No que eu virei, eu caí. Porque eles, na correria, ninguém esperava, eles não colocaram o tapete na frente da pia. Então, tava molhado. No que eu virei, eu caí. A sorte é que tinha um espaço e eu meio que entrei embaixo da pia. Caí, assim, eu parei, levantei, todo mundo, tudo bem? Não. Na hora eu não senti nada. Eu falei, não, tudo bem. Bora trabalhar. Levantei, continuei trabalhando. Na hora que deu uma pausa, me perguntaram, você tá bem? Eu falei, não, eu me senti um pouco, um pouquinho de dor no pulso, mas foi a pancada. Eu fui realmente perceber o que aconteceu depois. Nessa época, a menina que me cobria, então a gente tinha 2 pessoas na minha posição, entrou de férias. No dia seguinte, ela entrou de férias. Então, eu tive que trabalhar quase uma semana e meia, todos os dias. Eles não me deram off porque não tinha ninguém. Quando eu caí, eu machuquei meu pulso. Só que eu não senti. E eu continuei trabalhando. E isso eu desenvolvi síndrome do túnel do carpo. Quê? Eu aprendi. Não, é o nervo... Desculpa se eu falar uma coisa errada, tá? Mas eu acho que é o nervo comprimido. Tem um nervinho aqui, acho que é uma coisa assim. Uma coisa que dói muito. Você sente dor todo o braço. Eu não consegui mexer o braço agora. Só que o que aconteceu? Eu ia, trabalhava, tava quente, não sentia. Eu chegava em casa, dormia, eu acordava chorando de dor. Eu ligava pro meu pai, o que eu faço? Eu ponho a bolsa de água quente. Aí eu dormia. Aí eu acordava... Bem assim, mais ou menos. Sim. Mas não façam isso. A responsabilidade que eu sentia de ter uma posição na cozinha, as portas que eles me abriram, eu me sentia na responsabilidade de trabalhar, por mais que eu não pudesse. Eu falo pra todo mundo, não faz isso. Porque eu me coloquei numa posição que eu não precisava. Eu achei que eu precisava daquilo. E eu fui, trabalhei. E você nem alertou eles, né? Olha, eu posso vir amanhã, mas em 2 dias eu não consigo vir mais. Mas eu não sabia o quão sério ia ficar. Eu falava pra ele, tô sentindo, você tá bem? Tô. Eu não tava assim, eu não tinha entendido a seriedade da coisa. Eu fui perceber depois. E aí, o que aconteceu? Chegou uma hora que eu falei, foi o dia que, nossa, até hoje eu lembro, pra mim foi muito difícil. Porque era um domingo, eu fui trabalhar no sábado, eu acordei no domingo, eu falei, eu não tenho como trabalhar. E era um domingo, que era o dia mais busy do restaurante. Eu liguei meu pai e falei, pai, o que eu faço? Eu não consigo. Eu não posso tomar remédio e ir. Eu vou matar eu vou perder meu braço. Mas é o dia mais busy, como é que eu vou deixar eles na mão? Eu tava extremamente preocupada. E meu pai falou, você não pode ir, vai no médico. Vai no médico, pega atestado. Aí eu cheguei no médico, ele falou, você provavelmente tá com isso, você não pode trabalhar, só que eu preciso de um exame. Pra eu te dar um atestado real, você precisa de um exame. Aí começou outra história, né? Porque isso é uma coisa que eu não sabia da Austrália. Ele me deu um pedido de exame para um laboratório. Só que você só pode fazer naquele lugar, né? Não é que você tem um pedido de exame pra você em qualquer lugar. Liguei, o exame era $900. Para uma estudante, $900 um exame. É o salário da semana, praticamente. Eu falei, não tem como. Eu liguei pro médico e falei, não tem como. Ele... O seguro de saúde não cobria? Eu liguei pro seguro de saúde, eles não cobriram. Porque era um exame muito específico e era um exame caro. Mas era workplace, talvez, não workplace. Então... Como que é o nome lá do negócio? Não é workplace. Esqueci o nome agora.
É o Tudo bem. Workfare. É. Então, só que eu não conhecia Tem nada um seguro, disso. né? A empresa tem um seguro. Sim, só que eu não sabia nada disso. Eu fui descobrir tudo isso depois. É. Eu não tinha essa informação. E eu até Porque conversei você se com... machucou no trabalho, dentro do trabalho. Então, esse seguro provavelmente ele ia te cobrir. Ele ia me cobrir. E mesmo que seja casual, não existe hoje as leis que... Eu não conhecia nada disso, eu não sabia. E eu até tinha contato com algumas agências. As pessoas que eu convivia, ninguém sabia disso. E nessa época também eu tava trabalhando muito, eu acabei me afastando muito das pessoas, porque eu só trabalhava, não fazia mais nada. Então eu não sabia de muita coisa que eu aprendi depois, que teria facilitado muito a minha vida. Uhum. E aí eu comecei a ligar, pesquisar na internet, pesquisar lugares pra fazer o exame. Aí eu achei um por $300. Só que não servia aquela guia. Hã? Só que não servia aquela guia. Exatamente. Aí você teve que ir no GP pra pegar. Aí eu fui no GP. O GP vira pra mim e fala, não. Ele falou, não. Eu falei, mas como assim? Eu sou estudante. Eu não posso pagar. Aí ele falou, desculpa, mas é o único lugar que eu indico. Você tem que ir em outro GP. E eu já pagado $70. Eu falei... Já é 300, já é 970 que eu tenho que fazer de 900 anyway. E aí eu fui procurar um GP que me desse o pedido. Amiga, mas nem o GP, o seu seguro da escola cobriu? O seguro que eu fiz era um seguro... Que horror! Então, olha... A sua agência é muito ruim, viu? Falta de informação, gente. Por favor. Ó, eu vou agora até abrir um parênteses aqui, gente. Você tem seguro saúde, né? É obrigatório. A maioria desses casos, os seguros deles por acidente, principalmente. GP é como que é um general practitioner? É clínico geral. Então, normalmente você tem, né? Para essas consultorias hoje, você tem gratuitamente se você é um estudante na Austrália. A Andressa, naquele momento, não foi minha cliente. Não, mas calma, ó. Eu lembrei de uma coisa. Eu tinha, acho que um NIB. Só que esse GP era lá na minha casa. Ah, tá. E era como uma emergência, eu fui lá. Tá. Aí depois, só que aí eu tive que ir pesquisar, nem isso eu sabia. Ah, tá. Eu fui pesquisar, tá, então tem GP. Tem o GP do Google. Aí eu fui no lugar e eles... Não, sim, tá, tem só sentido. que o médico me ajudou, mas ao mesmo tempo foi uma loucura. Ele me deu, eu fui fazer o exame. Só que todo esse período, eu trabalhava 3 dias, parava de trabalhar porque eu não aguentava de dor. Sim. 3 dias. Mas aí a empresa já estava ciente da sua dor? Já tava ciente. E uma das meninas que trabalhavam comigo, ela me acompanhou porque ela via. Ninguém do trabalho parou pra olhar o meu braço. Ninguém parou, porque eu ia contá-la, porque eu não conseguia mexer. E ela conversou, tirei a tala, conversei com ela, mostrei, eu não conseguia mexer meus dedos. E ninguém do trabalho tomou consciência de sentar e me perguntar realmente o que estava acontecendo. Eu falei pra eles, não consigo trabalhar, porque eu tô com muita... Por conta do que aconteceu do tombo. Mas eu tava com medo. Eu falei, eu como imigrante na Austrália, eu tinha medo. Eu tava com medo de acontecer alguma coisa. Que besteira, né? Por falta de informação. Sim. E aí eu consegui fazer o exame, não consegui fazer o exame. Virei pra eles, realmente eu não consigo mais trabalhar. Isso pra mim foi muito difícil. Porque quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu vou e faço. Nesse momento, pra mim, foi... Eu me coloquei na cabeça que eu ia ser chefe e não consegui. Então, foi um baque emocional, mas por tudo que aconteceu. E quanto tempo você estava nessa empresa? Não sei, eu fiquei uns 6, 7 meses. E quando você decidiu sair, você saiu? Eu tive que sair. Porque você provavelmente... Eu não tô lembrando o órgão agora, gente. Eu tive que sair porque eu vou colocar depois aqui pra você qual que é o nome do órgão. Mas esse órgão, eu vou colocar pra vocês aqui, porque eu não tô lembrando, mas eu vou lembrar. É muito importante saber disso. Se você se você tem um acidente de trabalho e você não pode trabalhar por aquela razão, tem hoje órgãos, tem seguros que te cobrem por um período. Mesmo sendo imigrante. A gente tem prova... Hã? Não sei se é work cover. Então, eu posso... Deixa eu falar. Não sei se eu posso falar isso. Pode falar. Eu tava trabalhando no cash. Então, eu tinha medo disso. Mas... Eu não sabia. Mas a empresa também tinha medo. Mas depois me falaram que mesmo trabalhando no cash, pode... Mas eu tinha medo, porque eu falei, gente, eu tô trabalhando no cash, eu tô legal. Vou mandar embora, vou me deportar. Não, mas trabalhar em cash não é legal. Desde que você conseguia... Você poderia ter trabalhado, mas... enfim, a gente não sabia quantas horas e tal. Mas a empresa provavelmente ia ter um acordo com você ali do que vocês iam declarar, sei lá. Mas, enfim, não, pode falar, tem que falar. Porque essa situação muitas pessoas passam. Até onde eu sei. Eu não me lembro agora, mas... Ai, cara, não é Works Comp. É Works Comp, não é?
Work compensation? Não, homebush, Pri, é quando você faz uma reclamação, mas é quando a gente contrata, é works compensation. É work compensation. É works comp, eu acho. Works compensation, é isso mesmo. Se eu soubesse... Porque eu me lembro de um caso, uma prima minha, que ela veio pra Austrália e ela caiu, ela tava a caminho do trabalho e ela caiu e os braços dela, ela realmente ficou com os 2 braços enfaixados. Eu tenho quase certeza agora, ela vai me corrigir se eu estiver errada, mas ela, por estar no caminho do trabalho, ela acha que teve uma cobertura por um período, tá? Não é a vida inteira e tal. Não. Só que como o tratamento dela ia ser muito longo, aí ela desistiu, voltou pro Brasil pra poder ter esse treinamento. Mas é bom você falar sobre isso pra gente alertar, mas é Works Compensation, compensation. Agora eu lembrei, é isso. Works Compensation é pra isso, toda empresa tem. Né? Então, se você paga o segurinho ali de trabalho, se alguém se machuca dentro do ambiente de trabalho, tem essa cobertura aí. Sim. Minha vida teria sido muito mais fácil. E provavelmente você teria se afastado, mesmo que depois talvez eles não quisessem ficar com você, mas por um período você estaria coberta. Eu estaria coberta e a preocupação de não conseguir pagar o aluguel, de não conseguir comer. Sim. E aí eu tive que fazer físio. $70 a sessão. Foi um período bem complicado. A sorte que eu tive, eu tinha um relacionamento muito bom com o trabalho antes dessa empresa, que era eu trabalhei no Guzman Gomes. E o meu gerente era maravilhoso. Uhum. Nossa, eu notei, ele era assim, com todo mundo assim no trabalho. Ele perguntava, ele se importava com você, sabe? E aí, uma das meninas que estavam brasileiras contou pra ele na hora me ligou, falou: o que você tá fazendo? Eu falei: tô em casa, tentando descobrir o que eu vou fazer da minha vida. Ele: vem pra cá. Aí eu sentei com ele falou: não, eu vou falar com o gerente geral, você volta, só que eu não tava conseguindo mexer o braço. Eu falei: mas eu não consigo fazer nada. Ele: não, você fica no caixa, não tem problema nenhum. A gente ajuda. Telefone, tira pedido, né? Era no Guzman, eu ficava no caixa pedindo. E aí eu consegui voltar pro Guzman e conseguir pagar minhas contas. Então... Legal. Foi eles conseguiram... Me acolheram, literalmente. Sim. E aí eu fiquei lá... Eu trabalhei no Guzman um bom tempo, assim. Trabalhei 1 ano, depois eu voltei agora... Depois eu voltei 6 meses. Legal. Foi bem legal. Eu adorei trabalhar lá. É uma boa empresa, né? O pessoal fala. Eu gostei bastante. Tem os pontos positivos e negativos. Mas eu adorava. Somente a gente fez um grupo muito legal. Então, era brasileiros e colombianos. Não, eu adorava trabalhar lá. Agora, eu tô lembrando até de um caso que eu vou compartilhar com vocês. Eu lembro também de uma estudante nossa aqui, a Lê. Ela trabalhava em uma empresa. Ela trabalha na mesma empresa ainda. Empresa mexicana, não lembro agora também, de empresa mexicana. E ela foi pegar um copo na pia, ela tava na parte de disher ali. E ela foi pegar um copo, só que o copo caiu. Ia cair. Quando ela caiu, em vez dela segurar o copo, em vez de ela deixar o copo cair e quebrar, ela segurou e foi tentar pegar. Só que o que pegou, caiu e ficou na mão dela. Estudante. Ela ficou no Works Comping. Ela ficou todas as despesas dela de cirurgia foi... O que o seguro-saúde não cobriu, eles cobriram e ela ficou encostada, recebendo um saláriozinho mínimo ali. Mas por quê? Empresa boa? Que é o que eu sempre falo. A pessoa fala: vou trabalhar como chefe. Vai pra uma empresa grande. É o que você falou. Vai pra um restaurante grande, vai pra uma empresa grande. Porque eles têm, além da questão da qualidade de trabalho... Tá tudo legalzinho, você tá segura. Tem suporte, que foi meu último emprego. Meu último emprego eu trabalhei num hotel, que era o Paradise Resort. Que é um hotel mais pra criança, assim, lá em Gold. Foi maravilhoso. Se eu tivesse começado, se eu conhecesse esse mundo, eu talvez teria ficado mais tempo na cozinha. Mas às vezes, né, Andressa, a gente precisa ter as portas de entradas para poder conseguir. Então, sim. Às vezes não é o mundo perfeito, a gente já consegue entrar na empresa maravilhosa, né? Ótimo. Sim. Mas é legal trazer esse contexto aqui, muito bom. Obrigada por você ter compartilhado, porque tem muita gente que trabalha e não tem esse tipo de informação, então, sim, possibilidades que acontecem e o que a pessoa pode galgar. Mas beleza, então ficou nessa área aí. Aí Quantos aninhos? Quantos aninhos? Foi o tempo que eu estudei, deu 2 anos. Foi quase 4 anos, 3 a 4 anos que eu trabalhei na cozinha. Tá. Porque depois que aí eu terminei, aí eu tive que fazer uma prova. Você fez todo o certificado de cooker? Eu fiz. Outra história. Nós estamos aqui pra contar a história, não se preocupe. Quando eu decidi ficar, eu fui num advogado. O advogado me falou que eu poderia fazer... eu precisava dos 2 anos pra ter o 485. E eu queria fazer o commercial cookery, mas eu não queria fazer o hospitality. Porque eu sabia que, eu queria ter um negócio. Então, vou abrir um restaurante. Eu queria fazer ou nutrição ou uma coisa relacionada a business, pra juntar as 2 coisas. Legal. E aí eu pesquisei e não tinha achado nada de nutrição que encaixasse e achei um de business. E eu já tava fazendo international business, então...
Encaixou. Aí eu perguntei pra ele, posso? Ele falou, pode. Não tem problema. Comecei, o diploma de business era mais barato. Então, eu comecei pelo diploma de business. E depois eu fiz o commercial cookery, certo? Quando eu tava terminando o de business, ou começando o commercial cookery, não lembro. Eu encontrei esse advogado numa festa. E aí ele virou pra mim e falou assim, sabe aquela informação que eu te falei? Tava errada. Oi? Como assim? Eu não esqueço essa cena, porque eu pedi a cerveja, eu tava pegando a cerveja. Mas pelo menos ele lembrou de você. Da informação que ele te deu. Então, mas depois que eu tinha terminado o curso, que eu já tinha gastado. Um ano perdido. Eu me arrependo, porque nessa hora, eu me arrependo porque eu meio que... tá bom, já fiz, vou ver o que vai dar. Se nessa hora eu tivesse tomado alguma outra decisão, talvez meu visto não tinha sido a consequência do meu visto. Fiz isso, terminei o Commercial Cookery, vou aplicar pro 485? Sim. Apliquei. Visto negado. Por quê? Porque os 2 cursos não eram relacionados. Business e Commercial Cookery. Mas o Commercial Cookery é quanto tempo? Não dava 2 anos. Deu 1 ano e meio. Foi quase 2 anos. Mas não era. Mas era outra informação que... Se eu soubesse, eu tinha feito 3 e 4. Mas você aplicou 485 sem ter essa informação? Não, quando eu fui aplicar, me falaram. Só que eu falei, mas eu vou fazer o que agora? Meu visto, pra eu aplicar meu visto estudante, foi muito difícil. Era um visto muito de risco. Mas aí você faria o tal do hospitality lá, mais 1 ano, Você vai ter um visto negado? Então... Mas dali na instrução, chegou na hora do 4... Vamos aplicar pro 485. Mas pra ter um 485 pra negar ou ter um... Por que não aplicou um visto de estudante e terminou? Não lembro não lembro agora essa informação. Nossa, tem que buscar a memória. Doida, hein? Não sei por quê. Tá, e aí essa complicação desse visto negado, como Bom, você desenrolou? Aplicou, demorou, né? Então, quando eu apliquei, eu já consegui começar o TRA, o Trades Recognition na Austrália, que é pra começar a fazer o Skill Assessment. Já comecei, então eu tentava fazer tudo o mais rápido possível. Comecei a fazer isso. Foi a época que... aí você precisa fazer 1.725 horas. E o processo, o visto depois lá, de formado, o bridging. Depois de formado. O que você fez na época do estudo, aqueles pulsos todos não valeram nada. Outra coisa, eu falava, pelo menos vale, não. Os pulsos inchados. Não valeu nada, tudo que eu sofri. Aqueles $900 de exame não valeu em nada. Trabalhar em área regional... As 40 horas pegar a nevasca da montanha não valeu. Não valeu nada. Nada. Que droga. Não, tudo isso. Eu falei, gente, passei por tudo isso. Bom, vamos tudo de novo. E ainda comecei a fazer as horas. Em Gold é muito sazonal, o que fala. Então, chegou julho, às vezes eu trabalhava 10 horas. E aí, o que aconteceu? Eu falei, preciso de outro emprego. Dos work placement, você tava precisando da experiência. Precisava da experiência. Aí, peguei outro emprego. Verão... bombando Gold, eu com 2 empregos. Eu começava às 5 da manhã, ia até meio-dia, 1h da tarde, saía, tinha 1 hora de intervalo, ia pro outro e ficava até... Não, a gente ficava até 8, às vezes 9, dependendo. Porque eu falava pra eles, a hora que você puder me livrar, me libera, porque eu não tô aguentando. Sim. Então, você era a primeira a sair, praticamente. Eu era a primeira a sair, mas eu, assim, ficava mais ou menos até umas 8. Tá. Então, foi assim, eu sinto que foi 6 meses. Depois eu fui olhar os números, que eu precisei fazer isso pro visto. Contagem. Foi 3 meses e meio, mas... muito intensos. Eu não... Essas 1.000 horas, elas representavam quanto tempo? 3 meses? Você precisava ou não? Em 1 ano. Só que eu fiquei, por Gold ser... 3 meses de Gold que quase não tem shift. Eu procurei emprego, não achei. Eu tive que compensar muito. Eu tinha uma planilha no Excel, exatamente quantas horas eu precisava fazer por semana. E eu conversava... o head chef desse resort foi maravilhoso comigo. Eu sentei com ele e falei, olha... eu preciso disso, você consegue? Ele falou, eu consigo te dar mais. Eu falei, não, vamos manter, porque eu não vou aguentar. Aí, quando eu decidi, teve uma hora que eu falei, não, chega, eu vou sair desse lugar, porque eu precisava ficar nesse primeiro lugar 6 meses, pra valer pro TRA. Tá. Quando deu 6 meses, eu sentei com ele e falei, você consegue bater? Eu tinha exatamente, você consegue me dar essas horas? Ele falou, consigo. Aí eu pedi demissão. Do primeiro pra ficar no segundo. Aí minha vida deu uma... Essas 1.000 horas... Hoje, trabalhando 8 horas por dia, daria quanto tempo? É 1.725 horas. É um trabalho full time. Por quanto tempo? Por 1 ano? Por 1 ano. Ok. Só que o problema é que desde o começo, eu não tinha full time, né? Era tipo, uma semana sim, uma semana não. Mas pra você aplicando pro 485, você já tinha os rights de poder trabalhar full time?
Já. Eu tava no bridging, me falaram que sim. E funcionou? E funcionou. Ok. Aí teve uma hora que meu visto foi negado. Cara, mas o seu visto 485, ele não foi aprovado. Não, mas eu tava no... Então, a regra que me deram, e eu sempre tomei isso. Não, se valeu o skill assessment é porque podia. Eu acho que antes podia, não sei. Porque me falaram, não, você tá no bridging, você tem as regras do 485. Pode trabalhar. Ou também porque eu não tava estudando, né? Eu já tinha terminado. Maybe. Seria férias. É. Então, talvez seja por isso. Tem alguns vistos... Não, tem alguns vistos que dá, tem alguns vistos que não dá. Tem que... Eu nunca sei se foi pelas férias da escola ou porque foi realmente as regras do 485. Mas eu podia. Mas em um ano, seu visto não tinha sido a resposta, não tinha tido a resposta. Não, ele demorou muito. Mais de um ano. Deu tempo de fazer essas 1000 horas aí. Deu pra fazer quase. Deu um ano aí. Eu precisava de... Não. Deu uns 8 meses, mais ou menos. Com 8 meses de resposta. Aí veio a resposta. Visto negado. Aí você apelou. Apelei. Of course, né? Mas a apelação... Pra mim foi ótimo, porque eu ganhei 2 anos. A apelação demorou muito tempo. Demora. Muito, muito tempo. Assim, por um lado ruim, porque você fica nessa pressão de o que vai então acontecer. o visto negado não é legal, né? Não é. Quando eu recebi o visto negado, eu senti que... Eu falei, nossa, tudo que eu fiz, água abaixo. E eu achei que já tinha acabado minha vida na Austrália. Que agente de imigração ruim, hein? Pagou pelo menos seu drink naquele bar? Não. Falou, olha, eu tenho a informação errada, mas toma esse drink aí na minha conta. Não. Mas uma coisa importante. Eu sempre falo para meus alunos, para meus amigos. Escuta 3 pessoas. Escuta realmente. E vai com a pessoa, realmente... Vai com uma pessoa que você confia. Pesquisa também. Tem que pesquisar. Não, hoje em dia dá tem que entrar na internet. Informação. Se eu tivesse entrado... É porque eu tava... Esse agente foi recomendado pela agência que eu tava. Então, eu também foi erro meu. Porque eu confiei cegamente. Eu não fui atrás da informação. Ele falou, eu falei, amém. E fui. E a agência fez o visto e eu não parei pra eu olhar as informações de realmente dar certo. Se eu tivesse parado pra olhar, eu ia ter questionado. Falei, olha, mas aqui tem informação que não. E aí ele teria me falado, realmente não. Antes de tudo isso. Então eu sempre falo, também a gente tem que tomar a nossa vida, as rédeas da nossa vida. A gente também tem que olhar a informação. Tem que contratar alguém que você confia? Com certeza. Mas você também tem que ler o contrato. Você precisa saber o que você tá fazendo. Tem que ver as entrelinhas ali e acompanhar, né? E dar uma validada, tipo, vai no site da imigração, olha lá, vê se, falou 2 anos, é 2 anos, olha lá onde que tá, grifa. Mesmo que a lei muda, pelo menos naquele momento em que você fez a estratégia, tá lá, entendeu? Não fica só no achismo. E às vezes não é nem por maldade, às vezes é tanta gente, às vezes é o erro humano, e tudo bem, não tem problema nenhum. Mas você tá a par do que tá acontecendo, você entende, assim. Tem muita gente que vai numa consulta, aí eu pergunto, como é que foi? Não sei, falou vários números ali, não sei. Falei, mas você tem que entender, é a sua vida, é seu sonho. Você tem que estar a par do que tá acontecendo, você tem que entender o seu planejamento, o que dá pra fazer, o que não dá. Você não pode simplesmente deixar... Não, o profissional tá pra te ajudar, não pra fazer por você. Sim. Então, assim, eu acho muito importante. E se eu tivesse na época... tomado o tempo de talvez escutar uma outra pessoa, ou pesquisar, ou questionar mais. Eu acho que eu não questionei, eu era novinha. Tá bom, sim, aceitava tudo. Literalmente aceitava tudo. Teria sido diferente. Eu teria colocado mais atenção nas coisas. É bem interessante. Tá, e aí? Aí veio Aí negou. Aí isso eu tava em Gold, apelei. Quando eu terminei minhas 1.725 horas. Essa frutinha aqui é pra comer, tá? Ela não é fake. Tá acredita em mim, ela é de vale. É só o amendoim também vale. Tá, já como. Eu acho que 1 mês antes eu já tinha decidido. Eu falei, essa vida não é pra mim. Eu não saí do Brasil pra ter essa qualidade de vida. Me pegou muito pesado, assim. Eu falei... Eu não tinha noção que o hospitality era tão pesado até eu ter um restaurante. Você teve um restaurante? Informação bombástica. Tinha, depois que você me conheceu, eu já tive um restaurante. Aqui no... Chamado Esquina. Foi 1 ano que durou, amiga, porque... É pesado, né? É pesado. Eu super gostei da experiência, faria totalmente diferente, mas era um projeto diferente, não era pra eu estar em charge, e eu tava lá, minha filha, lavando cozinha. Já tava cozinhando, eu tava dando uma de chefe no final. Vixe, mó loucura. Outra hora eu te conto isso. Não, restaurante, E eu sinto que o ambiente de chefe, assim, eu trabalhei em várias cozinhas. Eu trabalhei numa cozinha até... que eu queria... Teve uma época que eu queria realmente, eu gostava. E eu trabalhei numa cozinha que tinha 2, era bistrô e fine dining. Mas Andressa, peraí. É uma coisa que eu não peguei. Por que de international business ali, o negócio que você tava fazendo, você foi cozinhado, você acordou assim, hoje eu vou fazer um bolo. Foi isso que você pensou? Não, eu sempre gostei. No Brasil, eu fazia, tipo, noite mexicana, noite de japonês. Meus amigos, eu gostava de cozinhar. Eu fiz um cursinho de culinária. Mas não é a mesma coisa, né, Ney? Mas eu queria fazer faculdade de gastronomia.
Eu gostava. Você já tinha esse... Sim, mas é isso. Não tinha noção do mercado. Eu trabalhei... Eu tive muitas frentes. Teve uma que eu trabalhei que era um bistrô e um fine dining. E eu queria muito aprender fine dining. Eu queria... Eu gostava de cozinhar. Mas é competitivo aqui, não é? Esse tal do fine dining. O que aconteceu? Que é uma coisa que eu não tinha noção. Eu entrei na cozinha... nesse restaurante, eu tinha 23. Então, eu já ganhava o rate como adulto. E o pessoal do bistrô, eles eram mais novos. Então, eles ganhavam menos que eu. Só que eles já tinham conhecimento. Eles começavam a estudar. Dois deles tinham estudado desde os 14 anos. E eu tinha acabado de começar. Então, assim, eu perguntava coisas pra eles e eles ficavam bravos porque eles estavam me ensinando e eu ganhava mais que eles. Só que, gente, não é minha culpa. É a Austrália. Então, e assim, eu era a única mulher na cozinha. Então, foi... E tem isso também, né? Inclusive, gente, já vou deixar aqui pra vocês uma dica. A gente tem uma mesa redonda sobre chefe de cozinhas. Então, tudo isso que você tá relatando aqui, eles também relataram lá o quão é desafiador, o quanto é prazeroso, quais os desafios do mercado. Então, também fica também um material, se você tem interesse em saber sobre chefe de cozinha na Austrália, a gente já tem um conteúdo, tem uma mesa redonda que a gente trouxe 2 chefes de cozinha. Então, vai ser legal que também tá bem similar com o que você tá falando aí, bem bacana, tá? É bem desafiador. Essa cozinha especial, foi complicado, assim, porque eu queria aprender, mas ao mesmo tempo tinha esse problema, essa coisa com eles. O que eu lembrei agora que você falou, que aí eu cortei aqui, é que eu lembro que a Tatá, que veio aqui também, ela falou o quanto tem preconceito com mulheres na cozinha, né? Que diz que é uma área totalmente machista. Eles não dão muita... espaço para as mulheres crescer, um mercado um pouco fechado, a não ser que seja aquela parte de, como que é, de decorar bolo e tal. Pastry. Diz que essa área ainda as mulheres têm um pouco mais de espaço. Sim. Mas diz que é uma área desafiadora para mulher, né? É bem desafiadora. Eu senti isso. Nessa cozinha, tinha eu, e aí depois eu descobri que tinha uma mulher no fine dining, mas ela também cuidava da parte de pastry. E não cuidava da cozinha. E foi bem difícil, assim, porque eu me sentia oprimida. Eu não sentia... E eu tava ali querendo aprender. E eu falava, não sei mesmo, eu quero aprender. Só que pra eles, isso era um problema. Eu acho que eles queriam já uma pessoa que soubesse. Eu fui desde o começo, eu fui muito honesta. Eu acabei de... Não, eu nunca fiz. Isso foi no hotel? Não, isso foi num restaurante fine dining Gold. Tá. E aí eu saí desse e fui pra um restaurante que a head chef era uma mulher. E foi super difícil. Porque... Eu imaginei, ela era bem mais velha, acho que ela tinha 60, 70 anos. E ela já trabalhando na cozinha há muitos anos. Então, eu imagino quando ela começou, o quanto foi difícil pra ela se posicionar no mercado. Sim. Então, ela era muito dura. Ela era muito dura, mandona. Mesmo com as mulheres? Pior comigo. Na cozinha era eu e mais... acho que tinha mais 5 chefes. Ela era muito mais dura comigo do que com eles. Eu acho que ela queria... Te preparar, talvez? Me preparar, ou foi o jeito que ela foi tratada. Teve um dia que eu falei pra ela, eu entendo que talvez quando você começou, eram como te tratavam, mas hoje em dia você não precisa tratar as pessoas assim. Porque era muito... a gente discutia muito, eu sou meio bocuda. E ela tentava me colocar pra baixo, aí eu já tinha aprendido no outro, eu falei, não. Aqui não. Aqui não. E aí eu batia de frente, eu falava, não. Porque assim, eu fui passando, né? A hora que eu comecei a responder, eu já tinha passado com situações com ela. Por exemplo, teve uma vez que eu queimei minha mão. Feio. Eu tirei a panela do forno e, sem querer, coloquei a outra. Queimei toda, só que só tava eu e ela na cozinha. E ela queria que eu continuasse trabalhando. Ela ficou brava, que às vezes eu parava, colocava a mão na água. Eu falava, eu queimei minha mão. Ela, mas a gente tem um monte de prato. E aí, foi a hora que eu falei, não, chega. Aí eu comecei a colocar meu limite. Foi quando eu comecei a aprender a colocar meu limite. No começo, fui muito forte. Né? Aceita. E ela era um pouco pesada, assim, também, tinha um venezuelano que trabalhava comigo, e eu falo espanhol, então eu falava espanhol com ele e inglês com ela, porque ela maltratava ele, falava, você é idiota, você... Falava várias, e eu falava pra ele espanhol, não deixa, você é doido. E aí ele ficava desmotivado, começava a trabalhar devagar, e aí sobrecarregava... Me sobrecarregava, e aí eu começava a ficar muito estressada, e aí eu começava a brigar com ela. Nossa, que estresse, né? Não, era um estresse. Esse restaurante, teve um dia... que eu tive que parar de servir pra beber água. Porque eu não conseguia sair da cozinha. E eu tinha que pedir pra waitress. E eles estavam ocupados, eu entendo. Mas como é que você tá na cozinha sem beber água? Fiquei quase 2 horas. Aí teve uma hora que eu falei pra ela, não vou mais servir. Ela, eu vou ligar pro gerente, eu vou ver se liga pro Papa. Me dá água. Me deixa jug aqui. Aí eu aprendi, eu fazia um bowl de batata frita. E eles me davam água. Eu trocava batata frita por água. Caraca, meu. Você foi aprendendo. Teve uma vez que eu falei pra ela, falou assim, vai embora, senão eu vou te demitir. Eu falei, eu vou embora. Mas por que um bowl de batata frita troca de água? Quem que dava água?
Os waitress. Mas você não podia ficar com coisa ali pra beber água? Sim, mas acabava. Não e aí, até eu sair pra pegar água e voltar, eu atrasava 30 pratos. Ai, gente. Porque era uma cozinha assim, eu tinha que sair, vir aqui pra pegar água e voltar. Era muito rolê. Então eu levava um galão, mulher. Não, eu preparava, deixava... Isso aí é o pior, né? Deixava, só que aí já era quente, né? Com o calor da cozinha. Às vezes eu tomava água e já tava borbulhando. Só que acabava. Sim. O máximo que eu preparava, e teve uma vez também foi um problema, porque eu tinha várias jugs. E aí eles tinham acabado a jug lá e eles estavam brigando comigo porque eu tinha a jug de água. Vixe, nossa, que estressante. Não, foi super estressante. Bom, mas bora lá. Então, teve essas experiências, você fez aí teve esse visto negado, recorreu, com 8 meses não deu tempo. Como que se foi esse gap aí de 8 meses que veio a resposta até você ter a validação lá das horas? Eu tava trabalhando e fazendo TRA. Eu correndo o máximo pra dar tempo antes de acontecer tudo isso. E qual foi o próximo step? Eu fiz o passo a passo. Quando eu terminei o TRA, foi a hora da prova. Que quando eu terminei, eu já tinha feito uma prova. Quando eu fui aplicar o 485, eu fiz o IELTS. Explica ao pessoal o que é o TRA. TRA é o Trades Recognition Australia. Então, é o órgão que valida o seu Skill Assessment na Austrália. Então, quando você estuda aqui um curso de trade, você precisa fazer um processo para se validar como profissional na Austrália. Para chefes, para traders, é o Trades Recognition Australia. Então, é um processo de 1 ano, e você tem 4 etapas. A primeira etapa, você aplica para o visto, você faz o inglês e aplica para o visto. A segunda etapa são essas 1.725 horas. A terceira etapa, vai alguém no seu trabalho te visitar e ver como você trabalha, te avaliar mesmo e ver se você trabalha na área. E o quarto passo é só você paga e eles validam isso. Então, a hora que você termina, você faz um pagamento final e eles te dão o seu Skill Assessment. Né? Então, falando que você realmente é uma profissional da área, que você fez as horas necessárias, os estágios, tudo certinho, né? E aí, com esse Skill Assessment, você consegue aplicar para o 90, para uma residência direto, independente. Independente. E você pode aplicar essa residência independente recorrendo? Então. Eu terminei, já tem história. Eu terminei. Eu consegui... O visto foi negado, eu apelei. Isso, na apelação. Aí eu consegui terminar todas essas horas. E aí eu falei, agora vamos aplicar pro 90. Sim. Chamei meu advogado, vamos fazer. Aí ele vai falar, você não sabia essa informação, mas peraí. Agora? Peraí. Não, ele virou pra mim e falou... Quer falar o nome desse cara? Não, mas esse é outro, né? Não, esse advogado, depois eu recomendo. Ele me pegou na mão e falou, vamos, fez a aplicação. Ele foi muito... Com o appeal, eu sentei e li tudo que ele escreveu. Muito bom. Ele fez o estudo do meu caso, muito bom. Foi negado, mas porque eu... Não tava com os requirements, né? Não teve o ele tem uma boa justificativa, mas, fim das contas... O requerimento que você tinha não era. Não era. Enquanto eu tava esperando pra ir pra corte, eu consegui terminar. E aí eu falei, bom, agora vamos. Marquei com o advogado, falei, tô pronta. Bora. Aí ele olhou pra mim e falou assim, mas você não tem pontos. Como assim? Não tenho pontos? Como eu tenho todos os seus pontos? Como assim? Meu pulso não conta! Não tenho pontos? Os pontos do pulso não contam. Eu não tenho pontos? Como assim? Aí ele virou, foi quando eu descobri que a única possibilidade de eu conseguir um visto na Austrália era se eu tirasse a pontuação máxima num teste de inglês. Esse dia, eu falei, meu sonho da Austrália acabou. Chega, porque eu tinha né? feito... Não, bate o inglês, gente. Não, eu tinha feito IELTS. Aí eu parei e falei pro 4 do 5. Porque na época que eu fiz o 4 do 5 foi cheguei em 2014, foi 2016. Não. Porque se você fez International Student, depois você fez 1 ano do outro curso, depois você fez mais 2 anos, você pegou 4, 5, não, tem 4 anos aí de diferença, pelo menos. 2018, pelo menos. Tem alguma coisa... Tem uma coisa errada. Tem, porque eu... Só você não terminou o primeiro curso, você terminou? Você fez 1 ano no primeiro curso, aquele internacional? Eu fiz 9 meses. 9 meses, aí já aplicou pro aquele que não valeu o que o cara virou pra você e falou. Mas não assim. Que foi 1 ano, que era um business alguma coisa, lembra? Sim. Deve ter sido 1 ano, ou não, ou 6 meses, talvez. Não, o business foi rápido. Então foi 1 ano, aí já tem 1 ano e 3 meses. Foi 2 anos de visto, foi 2 anos de visto. Tá. Eu não lembro agora exatamente a data. Tá bom. Não, porque foi rápido, então não foi muito. Não, foi 2 anos. Foi bom, porque eu falei, não quero mais nenhuma semana. Me dá exatamente. Mentira, eu peguei 3 semanas a mais só por
Foi me dar 3 semanas a mais de curso só por um acaso. Sim. Se eu preciso tirar férias, aí eu fiz 3 semanas, mas eu não queria estudar, mas foi os 2 anos certinhos. Tá. Aí... Perdi o raciocínio. Aí se ia dar certos pontos. Os pontos. Como eu tinha feito o IELTS, eu falei, gente, e eu tava trabalhando, como é que eu vou tirar 8 no IELTS? Se foi um parto pra tirar... 8 no IELTS é desafiador. Foi um parto pra tirar 6. Trabalhando. E assim, não é que tipo, vou sentar e estudar, né? Trabalha, cuida da casa, vive, come. Estudar IELTS que horas, né? Eu falei, gente, não tem como não. Não, mentira. Falando besteira. Fala a verdade. Não, lembrei. Eu descobri isso antes de acabar as horas. Eu descobri um pouquinho, foi uns 3 meses antes. Tá. Porque foi quando eu comecei a estudar. Agora, porque eu comecei a estudar, eu tava nos 2 empregos. Que foi a loucura da minha vida. Porque eu falei, tá, eu preciso disso. Se eu esperar acabar as horas pra começar a estudar... E meu visto negado, eu falei, gente, eu preciso fazer isso. Vai ter uma bomba... legal que você soube um pouquinho antes, então. Não foi logo depois. Tá. Mas eu comecei... Mas já sabia que não ia ter pontos se não tivesse o IELTS. Eu falei, como eu vou tirar... Trabalhando em 2 empregos, como eu vou estudar para um IELTS? Não tem como. Aí eu comecei... Esse primeiro eu entrei em depressão, falei, acabou minha vida na Austrália. Tudo que eu fiz não foi pra nada. Aí eu comecei, respirei fundo, falei, não, vamos lá, tem que dar. Tem algum jeito. Aí eu achei a psicologia acadêmica. Eu falo que foi o anjo da minha vida. Assim, foi o único meio que eu tinha pra pegar minha residência. Conheci o psicologia acadêmica, técnica, dica, mais fácil. Vamos tentar. Comecei a tentar estudar, só que na época não tinha o que a gente tem hoje em dia. O único curso que eu achei em Gold era um curso presencial. E eu trabalhava quase 24 horas. Sim. Então, foi um processo muito difícil de... Quando eu conseguia ir na aula, só que é o esquema de escola, né? Segunda-feira é uma questão, terça é outra. Se você perde segunda-feira, só vai ter de novo em 2 semanas. Sim, sim. Então eu tentei começar, mas foi muito complexo. Isso, o IELTS ou o PT? O PT. O PT, tá. O PT. O PT era só uma empresa que fazia, era bem, não tinha. Até hoje não tem muito, ainda bem, na verdade. Tem uma escola ou outra que oferece PT, não tem muito. Tem poucas. Mas ali na época não tinha informação. E aí eu comecei a fazer, eu falei, não dá, não vai dar, porque eu vou fazer as aulas, vou demorar 30 dias pra fazer as aulas, e ainda preciso praticar, então preciso de uma coisa mais rápida. Aí achei um curso online, que era mais um one-on-one. Mas eu também não, assim, me ajudou, mas não era uma coisa tão... Ela não tinha essa questão de, o que eu tô errando, o que eu preciso melhorar, o PT é isso, eu tô. É aquele padrão, né? É o padrão. Como ele funciona, mas não tinha as técnicas que a gente usa hoje. Tinha uma ou outra, mas era muito... Acadêmico. Era meio... Não tinha uma coisa tão straightforward. Eu até perguntava, eu ia fazer uma aula com a pessoa, o que eu tô fazendo errado? Aí eu sentia que ela dava uma... Não sentia que tinha muito conhecimento ali. Aí teve uma hora que eu falei, não, eu preciso... Estudar de verdade. Eu preciso sentar e aprender isso. Eu preciso sentar e... A minha vida é meu sonho. Eu não vou deixar meu sonho... Eu não vou perder meu sonho por isso. Então, eu comecei a pesquisar, a sentar. Então, eu trabalhava essas loucas horas e eu estudava 1 hora, às vezes, quando eu conseguia 1 hora e meia. Então, eu chegava em casa, dormia, acordava lá por umas 10, Nossa, não 11. consigo. Não Foi consigo. pesado. Se eu dormir, já era. Aí, eu estudava 1 hora, 1 hora e meia. Só que dessa 1 hora, eu perdia... meia hora, 40 minutos analisando o que eu tinha feito, o que eu precisava melhorar, entendendo realmente o que eu precisava melhorar pra conseguir avançar. Porque eu sentia isso, eu fazia. Não via avanço e não entendia que eu tava melhorando ou não. Então eu comecei a estudar a prova, como funcionava, o que eu precisava fazer, analisar, e busca informação daqui, ali. E fui criando o meu método de estudos, o meu plano de estudos, a minha análise, e fui avançando. Nisso eu terminei as minhas horas. E o meu partner conseguiu um emprego em Melbourne. Então, eu terminei minhas horas e fui pra Melbourne. E aí, eu fiz a prova em Melbourne. E aí, quando eu fiz a prova, eu tirei a pontuação máxima. Sério? Nem eu acreditava. Qual que é a 90? De 90. Caraca, meu. Caraca, meu. Foi... Eu abri aquilo, Foi a primeira prova? Hã? Você já tinha feito uma vez pra saber como que era? Ou... Eu fiz uma vez em Gold. Tá. Peguei assim, eu tirei mais 65. Tá. Mas eu naquela época, eu desconsiderava aquela pontuação, porque não era o que eu precisava. Sim. Então, eu fiz. Eu errei. Aí foi de novo. Fiz, errei, tal, vou melhorar isso. Eu estudei mais 3 semanas. E bem seguido.
Bem seguido, bem certinho, bem regrado, estudando todo dia, analisando o que eu tava fazendo, o que eu tava errando. Tá, tirei essa pontuação, por quê? O que aconteceu? Eu tive um problema com o microfone. Então, antigamente, você tinha a pontuação da sua fluência e da sua pronúncia. Sim. A minha pronúncia, na primeira prova, saiu 31. E minha fluência, 85. E é uma coisa que eu sempre trago para meus alunos. Todo mundo traz. Não tem como, né? Você tem uma fluência e tem uma pronúncia. Então, mas é que eu sempre falo aos meus alunos, minha pronúncia, eu preciso melhorar minha pronúncia. Aí eu mostro isso, eu falo, não é sua pronúncia. Porque com essa pontuação eu tirei 68 no speaking. Que é um 7 no IELTS. E aí, o que eu fui fazer? Nossa, não. Eu fiquei em pânico. Meu inglês não é perfeito, eu entendo, mas não é 30. Aí comecei a entender o mecanismo. A questão do microfone, falar com mais firmeza, com mais confiança, projetar a voz pra fora. E não só falar como eu normalmente converso. E aí, minha pontuação subiu a pronúncia foi de 31 pra 85. Caraca. Em 3 semanas. Gente, eu não aprendi a falar inglês. Eu aprendi como precisava. responder. O que eu preciso fazer pra prova pra conseguir melhorar essa pontuação. Sim. E tudo isso em modo de análise. Análise, escuta meu áudio, analisa, faz o quê. Então, eu fui fazendo tudo isso e fui desenvolvendo, querendo ou não, aí um método. Aí, depois que eu tirei 90, eu falei, vou aplicar pra minha residência. A gente fez o EY, e aí nisso eu já tinha saído da cozinha, eu já tinha decidido. Mentira, nessa época eu tava trabalhando no Ulis. Tá. Eu trabalhei no Ulis na padaria. Estressou. Eu fui pra padaria. Eu falei, vamos uma coisa diferente. Era uma padaria ainda que não era padaria tradicional. Só vinha tudo congelado, só colocava na tray e colocava no forno. Foi maravilhoso. Era o descanso que eu precisava. Tirei a pontuação, aí a gente aplicou, fez o EY. O que é o EY? Explica pro pessoal o que é o EY. Express of Interest. Uh-huh. Que é quando você entra, você mostra pro governo que você tem interesse em aplicar uma residência. E aí, isso é a questão dos pontos, né? Então, a sua idade, o seu nível de inglês, a sua profissão, seu diploma, tudo isso te dá pontuação. E aí, você chega no governo e fala, olha, eu tenho interesse de aplicar pra residência e eu tenho tantos anos, e você monta essa pontuação. Sim. De acordo com a sua pontuação e com a sua profissão, você entra numa lista. E aí, eles vão chamando, tem os invitations, né? Rounds, que eles vão chamando. E uma hora você recebe a invitation. E a gente recebeu a invitation do 190 para New South Wales. Quanto tempo depois? A gente primeiro aplicou para um 189. Aí demorou uns 3 meses. Eu falei, chega. Aí a gente fez do 190. Depois... Mas aí você fez o withdrawal do 190 ou deixou o 190? Não, eu deixei os dois. Quando eu fiz o 190, deu 2 meses. Mas eu também... Gente, tudo é tempo na Austrália. Timing pra tudo. Nessa época, Gold virou regional. Eu ganhei daí uns 15 pontos, uma coisa assim, meio que aleatórias. Só que o que aconteceu? Se eu não tivesse tomado essa decisão do 90... Porque a gente fez todo o processo. Quando a gente conseguiu aplicar o visto, deu 2 semanas. A New South Wales tirou a possibilidade de você aplicar sem ter experiência, sem estar trabalhando na área. Então, foi mesmo. Se fosse... Foi janeiro de 2020. Mas não foi aberto, foi? Ou foi um gapzinho só de 2 semanas, não foi? Eu lembro, a gente aplicou, essa notícia saiu. Ok, porque teve também aqui... também teve... Não, acho que foi fechamento de ano fiscal, não foi a mesma vez. Isso foi em janeiro de 2020. Esse eu não lembro. Não, esse já acho que era 2021, 2022, alguma coisa assim. 2022, provavelmente. Teve um gap também, que eles fizeram a mesma coisa aqui, por 2 semanas. Tipo assim, você tá com seus skills, assessments, tá com tudo certinho. 2 semanas, quem aplicar, eles tiraram também. Não, mas isso eles tiraram pra sempre. Agora, foi pra sempre. Então eu falei, gente, se eu não tivesse tomado essa decisão, eu não tinha tirado, não tinha visto. E foi várias coisinhas assim, até... Voltando um pouquinho, o meu partner, ele é engenheiro. E ele é um amigo dele. E eu, quando eu queria em residência, todo mundo que eu conhecia falava, você é formado em quê? Quer fazer o quê? E eu tinha muito interesse. E os dois eram formados em engenheiro industrial engineer. E eu falei pros dois na época, isso era 2015. Faz a prova de inglês. Se você conseguir a prova de inglês, eles estão dando visto com 65 pontos. Ninguém me escutou. Foram ter residência depois de anos. Isso por quê? Porque eles perderam o timing. Sim. Eles perderam completamente o timing da imigração. Sim. Verdade. Bom, aí aplicamos, consegui uma residência e depois que eu tirei a pontuação máxima, comecei a ajudar amigo de amigo. Aí começou a indicar, a coisa começou a crescer. Como que você conseguiu, né? Nota máxima, né? Foi dedicação. Sim. Foi muita prática. E eu sempre falo, eu também duvidei do meu inglês.
eu também achava que meu inglês não era suficiente. Foi sentar, entender como a prova funcionava e estudar. Sim. Pra uma pontuação alta. Dá pra tirar uma pontuação mais baixa? Dá. Mas pra tirar uma pontuação alta, você precisa sentar e estudar. Uhum. Tem vários pontinhos aí que a gente precisa conectar pra conseguir fazer isso. Aplicou residência e depois de quanto tempo saiu? Mais uma história. Apliquei residência, janeiro de 2020. Vamos comemorar, vamos pra Filipinas. Março de 2020, fui pras Filipinas. Sim. 2 semanas, primeira semana maravilhoso, segunda semana, pandemia. Lá na Filipinas. Lá nas Filipinas. Nisso a gente tava... Nem mencionei isso, mas meu visto foi negado. Parte da história. Eu tive que voltar ao Brasil. Voltei pra cá porque o meu partner aplicou pro visto de sponsor. Né? Então, nesse meio todo, deu essa louca. Meu visto, no fim, foi negado mesmo. Fui pra Conte, foi negado. Eu tive que ir pro Brasil 6 meses. Voltei com o visto de sponsor. Eu falo que eu tive todos os vistos que você pode imaginar. Tá. Mas já voltou como partner no visto dele. No visto dele. Tá. Quando a gente aplicou a presidência, a gente foi para as Filipinas com esse visto. Então, gente, todos esses vistos que ela havia aplicado, que é o 190, 186, eles não valiam, porque ela não... Como o visto anterior dela foi negado mesmo, você precisa ter um visto válido na Austrália para poder esperar esses, né? Porque não vale se você não tem um visto. Então, ela teve que sair da Austrália até que... Calma aí, senão o pessoal vai achar que nada valeu até então. Ela teve que sair, porque aquele visto lá, o 485, que ela aplicou, que ela recorreu, saiu a resposta final mesmo, que ele não ia dar, porque ela não tinha o requerimento, né, o tempo certo para poder aplicar, o curso certo. Aí negou e ela foi pro Brasil. Certo? Porque ela já tinha 2 aplicações de solicitação de residência valendo, mas para ter essas solicitações você precisa ter um outro visto válido na Austrália. E ela não tinha, então ela teve que sair. E aí ela entrou na Austrália novamente pelo visto de sponsor do partner dela. Bora, senão o pessoal vai achar que nada valeu aquilo lá. Não, é que eu esqueci essa parte do visto. Aí veio pro sponsor, entrou aqui. Pro sponsor, entramos, aplicamos. Aí a gente conseguiu o invitation, aplicou pro visto em janeiro de 2020. Eu falei, gente, eu já moro na Austrália há muito tempo, nunca tinha viajado pra nenhum lugar, só pro Brasil. Falei, quero férias, vamos pra Filipinas. Uma semana, ok. A próxima semana, pandemia. A gente ficou preso nas Filipinas por 9 meses. Sério? Era uma viagem de 2 semanas que virou 9 meses. Caraca! 9 meses. A sorte foi que a amiga da gerente da empresa do meu partner era filipina, postou no Facebook, preciso de ajuda, tenho 2 amigos presos. Uma amiga dela da faculdade, que não via há não sei quanto tempo, mandou mensagem, falou, vou ajudar. Aí ela recebeu a gente na casa dela. A gente ficou 9 meses na casa de uma família. Maravilhosos. Hoje em dia a gente conversa até hoje. Assim, até em filipino, né? Porque agora tinha 9 meses, você fez um outro intercâmbio. Foi um intercâmbio, total. E eles são meio chineses, meio filipinos. Então foi muito interessante, assim. Foi difícil. A troca, porque, querendo ou não, pandemia, uma família, você nunca viu na vida. Mas a troca foi muito interessante, assim, cultural. Eles eram bem abertos. Foi muito legal. E, ao mesmo tempo, foi muito bom como empresa. Porque como eu não tinha nada pra fazer, eu trabalhava 10, 12 horas por dia. E aí foi quando eu comecei a realmente desenvolver mais a empresa, crescer, gravar os vídeos. E criar melhor o curso, assim. Desenvolver melhor o curso. Porque antes eu comecei a dar aula. Mas, peraí. Ir pro Brasil não era... não dava pra ir pro Brasil também, né? Então, nessa época, tudo fechou. A gente cogitou. Só que a passagem tava $10 mil pra ir pro Brasil e pra ele. A gente até pensou... Ele é brasileiro? Não, ele é colombiano. Tá. E era caminhos diferentes. Eu falei, e se eu fico presa num lugar e você em outro? Separado, ou se um chega, o outro não. E as Filipinas, a gente falou, a gente tá junto. E é um país um pouco mais acessível, então vamos ficar aqui. Aí a gente começou a procurar apartamento, a gente não tinha noção do que ia acontecer. E as contas de vocês aqui? Então, a gente... Ficou? Ficou 2 anos aqui. Aí minha amiga... Fechada? Então, aí a gente tinha um quarto que a gente tinha alugado por 2 semanas. Aí, quando deu a pandemia, esse casal acabou ficando. Minha amiga foi na minha casa, colocou tudo em mala. Tudo num storage. Ah, legal. Não, eu tava lá, eu teve uma hora que eu falei pra ela, eu preciso ir comprar roupa, porque eu só tinha roupa de biquíni, roupa de viagem, eu numa casa com família. Aí eu falei, gente, eu não tinha... Gente, não tinha nada, era uma backpack. Era isso que a gente tinha. Não tinha nada. A família é maravilhosa. Chegou, ela falou, o que vocês precisam? Eu falei, preciso de um computador. Em 2 horas, eu
computador na minha frente, elas me deram esse computador, depois ficou pra eles. Sim. Ela ajudou também, meu partner precisava de um computador da empresa de Manila. Ela ajudou todo o processo. Não, eles... E eles falam inglês? Inglês, a gente fala inglês o tempo inteiro. Legal. Inglês o tempo inteiro. Ah, que bom. Caraca, foi muito... Não, mais esse muito... perrengão. Aí veio pra Austrália depois de 9 meses, então, voltar aqui. Não! Depois de 9 meses, tava tudo fechado o mundo. Aí eu fui pro Brasil, ele foi pra Colômbia. 6 meses... Fiquei 6 meses no Brasil. Aí eu falei, não, chega, pandemia. Vou pra Colômbia. Eu fui pra Colômbia, fiquei 7 meses na Colômbia. Viajei, amei a Colômbia. Aí eu também falei, chega. A Austrália tá fechada. Porque como a gente não tinha residência, a gente tava no visto de sponsor, tava fechado, a gente não conseguiu entrar. E a residência também não saiu. E eu travado, né? Não, e eu no Brasil, vendo a galera recebendo residência aqui, frustrada. Não, eu tava muito frustrada. Tinha mesmo, né? Verdade. Não, eles deram residência a rodo. E quem tinha residência podia entrar, né? Podia solicitar. Podia solicitar. Não, mas durante a pandemia aqui, eles deram muita residência. A minha não Provavelmente, se você não tivesse aqui dentro, teria saído, né? Teria saído, com certeza. Com certeza. Mas não foi dessa vez de novo. Aí vem aquela vozinha da gente de migração. Então, tem uma informação. Mas não é. Não é bem assim. Aí eu fiz 7 meses pra Colômbia, aí eu falei, não, salário de minha família, quero ficar pra ver minha família. Aí eu voltei pro Brasil 6 meses, aí a Austrália abriu. Aí eu falei, vou pra casa. Tchau. Aí eu cheguei, quando eu vim pra Sydney, porque como a residência saiu em New South Wales, fui pra Melbourne, abri aquele storage, com todas as minhas coisas de 2, 3 anos. Mofado, né? Nem sabia o que tinha, não, as coisas de banheiro, não. Já organizei tudo, vim pra Sydney. E aí foi quando eu me instalei aqui em Sydney. E aí depois a residência, depois eu cheguei, a residência demorou mais uns 8 meses. Não, ainda demorou, cara. Demorou, foi... Eu não sei, o advogado falou, é capaz de você pisar e eles darem residência. Sabe em que ano? Eu cheguei em 2020. Foi quando a gente gravou, não foi? Lembra? Foi, eu até mencionei. Sempre me chama quando tem uma coisa especial. Agora, comemorando 10 anos. Foi literalmente... foi desde que gravou. Tinha acabado de acontecer. Já vamos deixar então, pessoal, né? Se vocês não sabem, a gente tem também um mesa redonda aqui sobre PTI, qual a Andressa já veio, já contribuiu bastante pra comunidade. Mas, Andressa, eu quero saber, saiu essa residência então... Finally, né? Graças a Deus. Uhul! E saiu por você, então? Saiu por mim. O meu partner me deu, porque ele fez o processo de engenheiro. Então ele me deu, e ele tinha inglês também, né? Sim. Eu falei pra ele, tem que tirar inglês e tem que ser pontuação máxima. Ele te deu mais pontos? Ele me deu mais pontos. Ele foi seu aluno? Foi. Um aluno não muito bom. Não muito bom. Não. E em casa, era aquela coisa de você tem que estudar. Ele, não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Então ele fez, aí somou com mais pontos e aí saiu. Eu, no fim, acabei aplicando por todas as mudanças. Veio quase 90 pontos. Eu acho que 95. Bem forte. Foi muito forte. Mas foi coisas assim, eu não tava esperando. Porque eu tinha 80, mas aí com as mudanças... Foi ganhando os pontos, legal. Chegou com 95 e foi o que deu certo. Passou e também o tempo certo de, não, vamos para o 90. E aí a gente conseguiu... Então saiu pelo 90. Saiu pelo chefe 90 em New South Wales. A gente recebeu invitation em, acho que final de novembro de 2019. Aí eles te chamam e você manda toda a documentação, né, para eles aprovarem. Sim. Demorou 2 meses. Final de janeiro a gente aplicou pra residência e recebeu o Bridging Visa, né, no caso. Show de bola. Muito bem. Uhul, finalmente. Agora, só pra gente finalizar, o que você faz hoje pra essa galera que tá ali, que não entendeu aí do tal do PTI? Que história é essa? Vamos lá. O PTI Academic é uma das provas de inglês que você pode fazer para validar seu diploma, para aplicar para algum visto, ou se for aplicar para alguma faculdade. Então, o PTI Academic é uma das opções que você pode fazer. E é uma opção que tá crescendo muito aqui na Austrália pela questão da facilidade, né? Eu sempre trago que, em relação às outras provas, ela é um pouco mais fácil, porque a gente tem técnicas, truques, dicas, mas ainda assim é uma prova de inglês. Então, é muito importante você ter uma boa preparação para não ter que refazer a prova, né? Então, hoje em dia, eu trabalho com a preparação PTI Academic. Eu tenho cursos especializados, né? Então, eu trabalho mais com a mentoria. Eu gosto de trabalhar de uma maneira mais personalizada com os meus alunos, de entender realmente onde a pessoa está errando e trabalhando e melhorando essa pontuação. Então, a gente tem cursos, diferentes cursos com aulas gravadas, com aulas comigo, 1 a 1. A gente tem a comunidade e a gente está com a plataforma de prática, que é uma coisa nova também, para você praticar com simulações reais da prova, com questões práticas e o mock test também, que a gente fala que são os simulados da prova, para você ter todo esse
todos os tools que você precisa pra tirar a pontuação. E uma coisa que eu trago muito tem muita gente que gosta de estudar sozinha e pra muita gente funciona, mas eu recebo muito aluno que ou deixou pra última hora, ou começou a estudar sozinho, fez a prova e não conseguiu a pontuação. E aí depois vem pra entender. Então, assim, o processo acaba sendo muito mais longo. Então, por questão de processo na Austrália, por tudo que eu já passei, eu sempre falo, tenta encurtar o seu caminho. E todo mundo na Austrália vai precisar, em algum momento. Todo mundo, em algum momento, precisa de uma prova de inglês. Né? Eu acho que eu também tentei fugir, tentei... cortar caminho. Tentei ignorar, que eu não precisava. Só que chegou uma hora, não tinha o que fazer, eu precisava da prova de inglês. E pelo meu processo mesmo, assim, por tudo que aconteceu, eu super recomendo o PT Academic, porque uma pessoa que tira um 5, 6 no IELTS consegue tirar um 6 ou 7 no PTE, com as estratégias certas, com o método de estudos correto, com um plano de estudos, com todo esse caminho estruturado, que é muito importante e deixa a sua vida muito mais fácil. Então, né, todo o meu conhecimento, o que eu passei, né, então eu passei vocês viram muitas coisas que provavelmente vocês também passaram, eu entendo o momento de vocês, então todo esse conhecimento eu coloquei no curso estruturado, a gente tem exatamente o que você precisa fazer dia a dia, eu já pensei em tudo isso, para você, na hora que você senta para estudar, sim, você tem um objetivo claro e você sabe o que você precisa fazer. Acho que é isso. É isso, né? É isso. E você recomenda as pessoas te buscarem mais ou menos com quanto tempo antes da realmente que ela precisa da nota? No mínimo uns 3 meses. No mínimo. Mas dá pra se preparar antes, né? Porque hoje a nota vale por quanto tempo? Depende do visto. Depende do visto. O 485 agora tá por um ano. Mas, sim, quanto antes você se preparar. Primeiro, diminui a pressão, né? Pra sponsor é quanto tempo que vale? Pra sponsor tá um ano também. Um ano? Tá. Tá um ano do sponsor. Então, quanto antes você começa, se você já sabe que você vai precisar no ano que vem, você já tem o planejamento de imigração, é muito importante você começar antes, porque a pressão de você precisar fazer uma prova e se a última oportunidade que você tem é muito grande e às vezes a pessoa acaba não conseguindo a pontuação por isso. Eu tenho muita pessoa que chega, minha prova é semana que vem e se eu não fizer eu tenho que ir embora da Austrália. Então, gente, não, eu pego a pessoa na mão e vamos lá. Só que a pressão é uma pressão muito grande. Imagina, se uma prova, você não consegue a pontuação, todo o planejamento que você fez. Total, nossa, eu estressei. Você perde, então... Eu estressei demais com isso, nossa. O meu processo também não foi acelerado porque eu deixei pra última hora e ia protelando. Chegou uma hora que... Você sabe, né? Sei muito bem. Você sabe, né? Não faça o que ela fez. Mas saiu, na hora que eu sentei, foquei, saiu. Tem muitos casos, eu tenho muito aluno que já conseguiu a pontuação máxima, você tem mais 79 em 2 semanas. Mas tem muita gente que precisa de 3 meses pra tirar uns 50. Por quê? Tá trabalhando, não foca, não dá pra estudar todo dia, acontece alguma coisa na vida, é completamente normal. Então, os cursos que a gente tem, ele é estruturado pra você ir aprendendo aos poucos e você ir desenvolvendo esse skill pra você conseguir, a hora que for fazer a prova, tá bem preparado. Dá pra você aprender tudo fast track? Dá, já tem muita gente que faz, mas eu não recomendo pela questão do todo, né? Do estresse, né? Estresse, tenho 3 semanas pra estudar. E se você ficar doente? E se você precisa trabalhar mais? Se alguma coisa acontece, a pressão é muito... E às vezes, por causa... Não é que você não é capaz, mas às vezes falta aquele 1 ponto. Que isso acontece, muita gente faltou 2 pontos. Precisava de 50, eu tô com 48, 49. Eu já vi gente com 49 precisava de 50, entendeu? E não... Sim. Era aquela sentada a mais ali, aquela coisinha, né? Estudada ali, mas uma semaninha passava. E uma dica importante que eu faço isso com meus alunos. Dá pra gente ter uma noção de se você tá pronto ou não pra fazer a prova. Então, se a gente começa com antecedência, eu consigo te falar, olha, você tá melhorando a nossa velocidade, dá pra gente fazer daqui 1 mês e meio. Ou, não tô vendo muita melhora muito rápido, você precisa estudar mais. Eu trabalho acompanhamento, né? Eu trabalho acompanhamento bastante com meus alunos de entender o que tá acontecendo. Então, eu pego os números e vejo qual a probabilidade de você tirar a sua pontuação. Eu faço um cálculo das questões que eu consigo fazer o cálculo da pontuação. A gente precisa, pra pontuação, vai tirar os 50. Você precisa de pelo menos, mínimo 50% no Rifle Dictation, que é um tipo de questão. Se eu olho a sua prática e não vejo que você tá tirando essa pontuação... Aí a gente vai ou mudar o método de estudo, ou a gente vai trabalhar na quantidade de estudo. A gente vai elaborar para você conseguir tirar sua pontuação. Mas eu vejo que você tá com 50% de chance de tirar sua pontuação numa das questões mais importantes da prova, não recomendo fazer a prova. Só que aí, se você tá nessa situação, você tem tempo para se preparar. Sim. Você tem tempo para estudar, então... Pra ir mais forte, né? Pra ir mais forte. O valor e não passar por um estresse. E é uma frustração também. Às vezes você fala, puxa, por quê?
Né, a pessoa volta desanimada. Ai, não consegui. É melhor se preparar um pouquinho melhor e mais forte. Sim, com certeza. Andressa, onde o pessoal te acha, então? É verdade. Pode me seguir no Instagram, PT Smart. Então, nessa empresa PT Smart. Lá a gente compartilha muitas dicas técnicas, então tem muita coisa também lá no Instagram que a gente compartilha de preparação à prova, vocabulário do que você vai usar pra prova, o que fazer no dia da prova, tem muita coisa, a gente tem um blog também. E lá também tem as informações do curso, mas também qualquer coisa, posso deixar o link do WhatsApp. Então, pode chamar a gente no WhatsApp, porque a gente gosta também de entender o seu momento, ou qual seria o melhor curso para cada um. Show. Pra gente indicar, então, um caminho mais personalizado. Legal. Vou fazer um convite. Vai escrever 5 dicas pro nosso pessoal, pro nosso blog, porque agora a gente tem um blog também, e eu quero que você escreve 5 dicas, assim, infalíveis, assim, pra pessoa começar a estudar, pra aquele começo. Pra começar a estudar. Mas eles vão ver lá no blog depois. Tá bom. A gente vai deixar o link aqui. Show de bola. Então, bate-bola rapidinho? Pode ser? As caras maravilhosa. Bate-bola. Vamos lá. 5 palavras, 5 respostas. Pode ser? Acho que sim. Austrália. Liberdade. Adoro que a pessoa não pensa. PT. Realização de um sonho. Chefe de cozinha. Uma palavra? Uhum. Ai, difícil. A palavra é difícil? É que eu não tô... Chefe de... Challenging, eu pensei. Tá, desafiador. Desafiador. Ok, desafiador. Desafiador. Brasil. Família. 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 Família? Ah, desculpa. Adoro. Porto Seguro. Legal, show de bola. Antes da gente terminar, eu quero que você pegue essa tacinha aqui, que é uma... Nossa, tá geladinha, hein? Nossa. Primeiro, eu queria te agradecer Chique. por você vir, né? No meio de uma segunda-feira, gravando aqui. Separou um tempinho pra nós, né? Obrigada mesmo por aceitar o nosso convite. É uma honra contar a sua história. Foi bem legal também, bem bacana contar vários detalhes. Nossa, que desafiador, né, Andressa? Mas você falou... Deixa eu só lembrar. Você falou pra mim que saiu com 19 anos do Brasil, foi isso? Com 19 anos, uma menina saiu do Brasil pra vir pra Austrália pra estudar um curso VET já, com inglês ali, né? Mais ou menos, nem mais pra menos, mais pra mais, mas passou, deu certo. E aí tomar ciência, né, de já vir com o objetivo, mas fazer algumas trocas rápidas no sentido de, poxa, talvez eu faria gastronomia, porque não chefe de cozinha, e encarar esse curso aí que a gente já contou a sua história aqui com vários desafios, né? E aí depois também entrar na área e ir para algumas áreas que normalmente as pessoas também não iriam fazer, né? Pegar 45 minutos ali de trânsito para ir até um shift de 10 horas, depois voltar, ir para uma área que é um pouquinho mais afastada, não tão ali city, né? Não tá ali naquela área que todo ônibus chega, todo mundo chega, fácil, acessível. Isso também foi bem interessante, né? Queria reconhecer a sua jornada em relação a isso, e aí todos esses desafios que você passou, né? Que você compartilhou, que eu não vou conseguir nem resumir, porque acho que o seu episódio deu vários minutos ali. Mas, assim, entre essas indas e vindas, né? Assim, sempre com muito esforço, principalmente na parte mesmo de trabalhar na área de hospitality, né? A gente não conseguiu abrir detalhes, a gente poderia abrir mais detalhes ainda, porque eu tenho certeza que você teria muito mais para compartilhar ali dessa área pra gente, mas foi legal, porque a gente gosta de trazer a informação real, oficial, e não quer dizer que tudo foi um ruim, né? Afinal de contas, você obteve o seu resultado através dessa área. Mas é interessante a gente saber e as pessoas saberem o que elas podem esperar quando elas escolhem trabalhar nessa área, né? Pode ser diferente, ou de repente com as suas dicas, né? Que é o que você falou, eu já não faria isso, mas eu procuraria empresas desse nível. Hoje tem muito mais acesso, tem muito mais informação. Então a pessoa já com essa informação, de repente ela fala, poxa, então eu já não vou trabalhar em empresa pequena, eu já vou procurar uma rede de hotéis, que foi a dica que você deu. Né? Talvez as pessoas tracem uns caminhos diferentes, então é isso que é legal, né? A pessoa não desistir do sonho dela, mas ela tem informação e tentar aplicar de uma forma correta. Então eu queria também te reconhecer por todos esses desafios que você passou na área de hospitality, mesmo com dor, né? Mesmo ali desafiando o seu próprio autocuidado, né? Mas com a responsabilidade. Eu vi muita responsabilidade quando você falava, poxa, eles estavam contando comigo, poxa, isso é muito legal. Por mais que você falou, eu não faria isso, eu também acho que é bem desafiador, mas, cara, no mundo de hoje, as pessoas também, elas não olham
né, pros business, não olha pros negócios. E eu acho que você poderia ter feito talvez uma forma diferente, né? Não tentar ir num próximo dia, mas trazer uma alerta pras pessoas. Mas hoje muita gente também vira as costas e não quer nem saber, sem dar nenhuma satisfação. Mas você foi muito humana, né? Por mais que você fala que você errou, você foi humana. Você tentou dar o seu melhor em relação ao comprometimento e responsabilidade. Então, parabéns por essa jornada, porque ela te custou algumas coisas, mas tem uma parte que você tem que ter um mérito por isso, né? Por ter sido responsável, por ter mesmo essa responsabilidade, esse respeito com as outras pessoas. Eu valorizo isso também, sabe? Mas é legal você trazer essas alertas para essas pessoas também, que poderia ser feito de uma outra forma, talvez, né? Mais leve. Mais leve, com menos dor, talvez. Com mais informação. Mais informação. Né? Também, isso é interessante, né? Acho que deixar também as pessoas se aproveitarem de nós, não. Mas eu vi muita responsabilidade nessa sua jornada. E aí, todos os desafios também, né? De escolher estudar, confiar em alguns profissionais que, de repente, ali não drink. Esse aqui tá pago, tá? Esse é por aquele... desculpa aí, mas não deu. Esse aqui tá pago pelo intercâmbio Austrália. Obrigada. Que ele podia pelo menos te pagar um drink. O mínimo, ali no bar. Seria o mínimo. Mas, assim, esses são os desafios da Austrália, realmente, sim. sabe? Hoje a gente realmente tem informação, a gente tem como pesquisar, mas... Eu me lembro que na época as pessoas queriam que eu migrasse pela área de contabilidade, porque era tudo mais... Só porque eu era formada em contabilidade naquela época. Então, assim, eu fui atrás de informação, descobri alguns caminhos e eu talvez hoje seria uma contadora frustrada, entendeu? E eu nem gosto. Eu falei, não, contabilidade não, pelo amor de Deus. Sim. Mas é legal que hoje tem bastante informação, tem onde recorrer e a gente traz a consciência nesse podcast, né, para as pessoas. Então, queria te reconhecer e depois todos esses perrengues, né, amiga? Que aí, tô ali com o pé pra aplicar residência, daqui a pouco falta ponto. Aí tem que pegar, tem que sentar a bunda e estudar, não tem jeito. PTE, inglês, tem que estudar. Esse teste de inglês de proficiência não tem jeitinho especial. Você tem que sentar e tem que estudar o que você falou. Todo mundo vai precisar, meu filho. Então, já faça isso agora. Já vai deixando sua vida mais leve, porque isso traz estresse e muitas pessoas perdem muitas oportunidades porque não tem essa prova na mão, tá? Ou protela muito. Eu protelei a minha demais porque fiquei ali, não vai. Chegou uma hora que eu falei, chega, né? Pelo amor de Deus, vamos tirar isso aí logo. E aí sim eu consegui dar andamento na minha residência na Austrália. Então, eu também falo por experiência própria. E aí, sim, foi lá e tirou 90, mulher. Brincadeira, você não brincou em serviço, né? Podia ser 89, 88, 80, 60. Quantos pontos você precisava no mínimo? 79. 79. Foi no 90, já foi no máximo. Muito legal. Parabéns também por esse empenho. E através disso, nasceu um business, né? Porque você descobriu vários métodos e você começou a ajudar outras pessoas nisso, e aí aplicar todas essas técnicas, ver quais são as diquinhas, ver quais são as artimanhas do sistema, né? Porque às vezes você pode ali ter algumas coisas, não necessariamente se você ler o beabá você vai passar, você pode ganhar tempo, pode ganhar técnica. Eu tô falando isso porque eu fui uma aluna dela. Então eu sei exatamente o que eu tô falando. Não entrega as dicas. Não entrega as dicas, não, mas eu vou entregar. Mas vai lá que é sucesso. Pra mim foi. Então, assim, desenvolveu aí um curso com base na sua experiência. Então, você não é uma pessoa que fez um curso no achismo, né? Eu acho que assim, vai dar certo. Quando você tá falando por propriedade. Você mencionou alguma coisa em relação à fluência, né? A fluência e o speaking, que as pessoas falam, aí você fala, não é bem assim não, porque eu sei exatamente, no meu caso aconteceu isso, e eu sei aonde você pode elevar sua pontuação. Não é exatamente isso que você tá precisando. Então, você tem experiência nisso, né? Então, parabéns também por isso. E aí também tem resiliência, né? De vai, sai, volta, Brasil, visto, não sei o quê, só que não, negado. E aí sai pra poder fazer uma viagem, não consegue entrar na Austrália de novo, vai pro Brasil, vai pra Colômbia. Desafiador. Eu cansei, viu? Eu cansei. Mas enfim... Finally, sua residência saiu, hoje você tá na Austrália, né? Minha casa agora. Sua casa. Eu de casa. Já tem 2 anos, né? Praticamente. Quase 2 anos, quase 2 anos. Mas de falar que agora que eu tô me sentindo casa. Parte disso. Porque quando veio a residência, eu falei, tá, e agora? O que eu faço, né? O que eu faço? Trabalhei toda essa residência, e agora? Eu dei um tilt, sim. Mas agora eu me sinto... Parte disso, Parte disso. Então, parabéns, vamos brindar isso? Não, calma. Obrigada a você. Primeiro, eu quero agradecer o convite. Uma vez estar aqui. Obrigada por trazer esse podcast pra todo mundo. Legal, que eu acho que trazer a história das pessoas é o mais importante. Porque é onde a gente mais aprende. E você abrir a porta pras pessoas maravilhosas que você convida aqui e traz. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. E parabéns por todo o projeto. Gente, procura alguém que vocês confiem.
E a Sheila é uma dessas pessoas. Nossa, obrigada. Gostei. Não combinamos, né? Não, então tá bom. Não combinamos. Obrigada, eu que agradeço mesmo. Mas vamos brindar aqui essa jornada. Gente, valeu, até o próximo.